E E aí, aí, doutor? beleza? Beleza? Ó, Como é que tá a coisa aí? tudo na paz, graças a Deus. Do Vamos que lá, a gente vai falar hoje? nós vamos falar sobre o tal do digital, né? Eu acho que é, esse final de semana me deu uma vontade de mudar a bio, justamente porque eu vejo que é o cerne da questão do profissional da saúde, do médico, hoje em dia é entender esse conceito e começar a colocar, dar os passos certos com as pessoas certas para isso aí, né? E eu te fiz uma pesquisa lá no Flávio Pediatra e disparadamente ganhou o que eu não sei o que é isso. Eu perguntei especificamente, eu vou até puxar aqui no computador para eu dizer os números certos. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui no meu desktop. Mas eu já esperava esse resultado, porque realmente é um conceito que talvez não faça muito parte. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. E tem Não é um. muito comum, né? Não é comum. Deixa eu ver aqui. Ele não dá o resultado aqui no. Ele não dá o resultado. Mas, tipo assim, foi 12 mil pessoas que viram o story e umas. Acho que os 300 responderam e 250. E eu perguntei especificamente, nesse caso, para médico. E 200 e poucas, eu sei que às vezes o pessoal responde sem nem prestar atenção no que se colocou lá, mas que não sabia o que era isso. Pouquíssimos sim e pouquíssimos não, né? Então, assim, mostra que esse é um conceito ainda que precisa ser falado e é essencial, né? Porque quando você vai puxar pela raiz da palavra, né? Ela muito antes do período que a gente viveu aí nesses 3 anos, onde se acentuou a presença, a necessidade da presença digital, foi justamente à medida que as coisas começaram a ir para dentro da internet, os profissionais começaram a precisar enxergar a necessidade da sua presença dentro dela, né? E aí eu vejo que até hoje tem gente batendo a cabeça aí nessa questão. Que levantou essa palavra muito forte aqui no Brasil é um profissional que é extremamente líder, forte nessa área de tecnologia, que é de Recife, que é o Silvio Meira. E eu acho que para o profissional de hoje não entender o que é ser digital, ele vai estar um passo atrás em relação a quem já entendeu o que é isso, né? Eu acho que entender essas ondas, eu acho que o digital nem é uma onda, na verdade, né? É uma realidade inexorável, assim, para a coisa. Se você não aceitar, vai passar por cima, e, igual a internet foi. E muita gente. Eu lembro da internet no início, trabalho com internet desde o início mesmo. E aí eu lembro das listas telefônicas, e eu trabalhava já com marketing, e as pessoas falavam sobre os anúncios, né, que você anunciava na lista telefônica com negrito, já era o destaque. E aí, naquela época, todo mundo, a internet é para faculdade, é só para fazer pesquisa, é muito lento no Brasil, e papapá, papapá, igual o GPS quando chegou, e hoje ninguém vive sem, né? E isso eu acho que é esse tipo de coisa, e que algumas pessoas que até viram isso podem pensar que seja uma onda. E mesmo que essas pessoas não acreditem, eu acho que era bom eles procurarem surfar um pouquinho nessa onda, porque eles vão ver que veio para ficar. Eu vejo da mesma forma algumas pessoas usarem hoje, essa semana aí, falaram muito sobre as empresas que voltaram do trabalho remoto, que voltaram atrás, tinham falado que iam fazer, né? Voltaram atrás, tal. E aí foi um tema de discussão muito grande na semana passada. E eu acho que no caso das empresas, por exemplo, o trabalho híbrido é um caminho sem volta. Se as empresas não entenderem isso, a coisa não vai rolar. E da mesma forma, o digital é algo que eu gosto muito do termo, e é algo que, se a gente não entende como esse trem funciona, como dizem em Minas, né? Ferrou. E, só para o pessoal assim que chegou aqui e não entende ainda o conceito, né?
se fala que essa transição, na verdade, essa composição entre o que é físico, ou seja, o seu trabalho ou os trabalhos no dia a dia, em escritórios, consultórios, hospitais e etc., e as empresas que têm suas sedes, digamos assim, suas lojas, suas filiais, as clínicas, o que for, e a necessidade da presença digital de qualquer forma, né? Quer seja, se você vender um produto, você ter um marketplace, quer seja, se você tem um consultório, você ter uma estrutura digital que acabe validando e aproximando as pessoas do que você oferece, quer seja, se você tem um infoproduto, né? Que hoje em dia a gente tem essa nova dimensão também para o profissional da saúde. Você conhecer formas de que esse infoproduto possa chegar às pessoas também. E aí ele fala, o próprio Silvio fala isso, né? Como se fosse, a gente tem o eixo físico, a gente tem um novo eixo que foi o digital, e a gente tem compondo esse meio um encontro disso na dimensão social, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uso de uma rede social e aparentemente as redes sociais elas são centralizadoras dessa conexão entre o físico e o digital. Eu acho que para o profissional, eu acho não, tenho certeza que para o profissional de saúde a gente já está ficando claro que ela é uma validadora. Então, a sua presença digital, ela acaba sendo para as pessoas que querem saber de você uma espécie de validação. Eu não estou julgando se isso vai resultar numa satisfação ou não na hora que o serviço é prestado, mas ela é uma validação. Pessoas utilizam isso para o bem, pessoas utilizam isso para o mal. Isso é em tudo, né? Então tem gente que vende terreno na lua. Mas aí eu acredito que o profissional que tem qualidade, ficar com medo de estar nesse meio de campo aí, é o maior erro que se pode cometer. E eu também penso assim, sabe, Marcelo, na área da saúde a gente ainda está engatinhando nisso aí. E eu vou justificar porque, assim, quando a gente conversa com os colegas e a gente traz conceitos básicos do digital, muitos deles desconhecem completamente. Como, por exemplo, a gente fala Google Ads, tráfego, é, Google. criação de conteúdo, coisa básica. Ou como negócio, né? A gente fala com o profissional de saúde sobre negócio, ele está voando, né? Ele não sabe o que é um lead, porque lead não é um termo do digital, lead é um termo do físico. E hoje é um termo digital, né? E aí, assim, as pessoas pensam que não estão perdendo alguma coisa por não estarem andando nesse movimento, e eu afirmo mesmo, que não é preciso que o colega se torne um profissional do digital, mas não é possível ficar sem o digital hoje em dia. É você ir ficando para trás, para trás, para trás, e porque é uma demanda do mercado. É só as pessoas pararem para pensar. Pega no último mês quantas compras você fez no digital, que aí você utilizou um celular até para fazer uma transação bancária, um Pix, você faz uma comunicação, imagine o que isso tirou da interação física. E aí a pessoa que é um profissional não entender que ele tem que se colocar disso aí. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Bananeiras em 2005, qual foi a minha, digamos, estratégia para fazer o mínimo de uma propaganda do meu negócio, do meu consultório que eu estava abrindo? O rádio. O rádio. E hoje eu não faria, eu não colocaria R$ 1 no rádio. Simplesmente porque eu sei que lá eu não vou atingir o público que eu, digamos assim, que eu me posicionei para atingir, e não tenho necessidade nesse momento, mas eu ainda vejo os colegas colocando a propaganda, fazendo propaganda no rádio, e eu acredito que às vezes isso é uma falta de entendimento, porque se ele pegasse o mesmo orçamento e ele colocasse no tráfego, muito provavelmente ele ia atingir um público muito maior, ou ele iria alinhar o posicionamento que ele se colocou, e esse posicionamento é por quanto
ele vende o serviço dele e ajustar para esse público. É uma ferramenta brutal, né? Então, assim, e para essa dimensão social funcionar, você tem que minimamente gerar conexão nas redes. Não adianta contratar simplesmente um social media e colocar esse social media para rodar o seu perfil de médico, de dentista, de nutricionista. Os melhores, os que performam melhor, são os que têm uma personalidade digital sendo construída, uma conexão com o público através disso. Isso não se consegue facilmente através de social media, isso tem que ser alguém de extremo talento e extremamente dedicado a você. Eu vejo raras exceções conseguindo digamos assim, um sucesso genuíno nessa criação da personalidade. E por último eu vou dar uma provocação. Os últimos profissionais de saúde, médicos, médicos principalmente, que eu procurei contato para indicar para pacientes, referir. Então, tipo assim, eu preciso encaminhar um paciente meu para um subespecialista. A grande maioria não tem uma presença digital minimamente decente, no sentido até de contato. Você tem dificuldade, você coloca o nome da pessoa no Google e você não acha facilmente o telefone dessa pessoa. Então, no caso do consultório dessa pessoa, você vai lá no Instagram, você vê que a pessoa coloca um link absolutamente quebrado, uma coisa que cai no Canva, e você clica no Canva, tá editável o negócio. Então, assim, eu acredito que, por isso que eu falo que a gente está engatinhando. E quem está nos assistindo aqui tem que botar a mão na cabeça e pensar assim, como é que eu quero andar? Eu quero andar, digamos assim, nesse passo atrás, ou eu quero tentar me aproximar de quem está no passo à frente? Esse é que é o ponto. E eu acho que é tão inevitável que as pessoas precisam pensar nisso de forma a ser o próximo passo para que o negócio delas continue funcionando, né? Porque se antes a gente dependia de lista telefônica para ser encontrado, hoje muitos profissionais da saúde e os médicos principalmente dependem, alguns deles, né? E eu gostaria que fossem a minoria, mas não é. Alguns deles dependem exclusivamente do plano, que o convênio tem lá o catálogo dele e as pessoas escolhem esse médico. Até ouvi há um tempo atrás aí alguém me falando, alguém que conversou comigo fora da mentoria, que me falou assim, nossa, eu percebi que no plano as pessoas não são fiéis a mim. Elas não estão me procurando porque eu sou a pessoa certa para resolver o problema delas. Elas estão me procurando porque eu sou o próximo da lista, eu sou o mais próximo dela lá na lista do convênio, e às vezes porque eu sou a única pessoa que tem agenda disponível. E ao passo que quando você é um médico que só trabalha com pacientes particulares, você é procurado independente do seu preço, mas porque o cara quer você para resolver o problema dele, né? E essa coisa do posicionamento que você falou também vai muito de encontro com o que eu gravei ontem. Aqui coloquei um vídeo aqui sobre posicionamento, que eu falei dos ovos aqui, dos sabonetes, e cara, isso aqui é uma sacada muito legal. Eu estou ainda com o sabonete aqui na mesa, e quem se interessar nisso, vai lá dar uma olhada no Reels. Eu falei sobre o sabonete encantado aqui, de 50 gramas da Granado, que custa R$21 lá no cálculo que eu fiz, R$21 cada um desse de 50 gramas, contra um sabonete de 85 gramas do Nivea, que custa R$3,29. E como que esse aqui vende 7 vezes o valor do outro? E é posicionamento. Ele não começou vendendo mais barato. Ele já se posicionou neste preço desde o começo. E aí ele atende um público específico. Então é sobre isso aí. Quem ficou curioso, para a gente não mudar de assunto aqui, vai assistir o outro vídeo lá. Eu acho que o título lá é Qual sabonete se parece com a sua consulta, alguma coisa do tipo. Mas é bem interessante essa coisa do posicionamento, porque se não tiver
na internet, muita gente procura desse jeito, né? Há pouco tempo eu fui fazer lá uma consulta de oftalmo, né? Tava trocando de oftalmo, porque a pessoa não tinha agenda, e eu queria resolver logo. E aí fui fazer a consulta, e até eu, né, que estou nesse meio, que eu sou um heavy user do negócio, faço do mesmo jeito. Olhei no Google, perguntei para minha esposa se ela conhecia algum dos nomes próximos que tinha ali. Ela falou que não, porque ela é médica, às vezes por estar no Rio de Janeiro ela conhece alguém ali. Aí ela falou, não, mas vai numa indicação minha. Eu falei, não, mas tá lá na Zona Sul, tô na Barra, é longe e tal, eu quero um por aqui por perto. Aí eu peguei e fui olhar o Instagram de cada um deles. É isso. E aí, depois do Instagram, eu fui para o outro meio que eu conheço e que eu gosto, mas tem pessoas que usam outros meios, que eu fui no Dr. Alia para olhar a avaliação deles. E eu fiquei entre dois médicos ali, qual que eu escolhi? O que tinha avaliação melhor. Li o que estava escrito ali e tal. E não é um bicho de sete cabeças. Como a gente começou a usar o Pix, que é uma todo mundo gosta, né? É unânime a coisa. Ninguém não gosta de Pix, né? O Pix é digital, poxa. E eu pensei que a minha mãe, por exemplo, que é uma senhora de 78 anos, fosse demorar para entrar na internet. Mas não, ela tem Instagram, ela tem Facebook, conversa com as amigas do outro lado do mundo, com uma prima minha que tem lá nos Estados Unidos. E a internet ajuda a gente nisso. O WhatsApp veio como Zap Zap para todo mundo, né? Com isso. Então, quando as pessoas falam que não são boas, não entendem nada de digital, não, elas não entendem sobre aquele ponto. Porque outras coisas a gente já aprendeu a usar. Então é só uma curva de aprendizado. Você não precisa ser um técnico, e aí está uma jogada também que a gente fala muito na mentoria. Você não precisa ser um técnico do negócio, você não vai deixar de ser médico e aprender a mexer nas redes sociais. Mas, como aqui, eu vi que a Júlia está aqui assistindo, e ela deu para a gente de presente. A Júlia, ontem eu vi que ela respondeu que ela já tem consciência que ela é digital. A gente poder colocar ela aqui dentro. Se ela der um ok aqui que ela pode entrar, coloca ela na live aqui. Avisa aí, Júlia, se você puder entrar aqui na live, que eu quero que você fale o que é para você ser digital, né? Isso. Então, ela deu de presente um cubo aqui, né? O cubo mágico, né? Que a gente conhece, né? Ainda não E é fiz. isso. Se você não sabe montar, realmente é um negócio do outro mundo. Mas quando você tem o manual na mão, você faz em 2 minutos o negócio, que é o que eu faço. Eu monto o cubo em 2 minutos. E eu não sou um mestre no negócio, eu só aprendi a receita e eu sigo a receita. É só isso. Então, da mesma forma, a receita, quando as pessoas falam, eu não sou bom na cozinha. Cara, não é porque você não quer. Se você quiser, você não precisa criar receitas. Você compra um livro de receita ou entra no YouTube, né? Eu adoro cozinhar e eu vivo entrando no YouTube para pegar receita. Estava atrás de uma receita de pizza, sou eu que faço as minhas pizzas. Eu entrei lá, procurei, testei uma receita, testei outra, até que eu fui ajustando, achei uma que eu gostei mais, aí fui ajustando, cheguei do jeito da minha pizza. Mas para fazer isso eu tive que seguir a receita. E é simples, né? Bolacha, sal, farinha e água. Isso. Cara, tem que ter a receita. Exatamente. Se você não souber como misturar, quantos graus põe, quanto tempo deixa, como faz e tal, não vai funcionar. Mas se você tem a receita, e a receita não é uma receita em aramaico, né? Você consegue fazer a coisa funcionar. Só para trazer isso para a questão médica, já já a Júlia vai entrar aí para falar para ela o que é ser digital. Você me fez pensar numa questão. Antigamente, antes de existir o digital, você marcava um profissional puramente por indicação, na maioria das vezes era o tal do boca a boca, né? Ou uma indicação, ou um outro colega que indicava. Você tinha poucos pontos de contato. E muitas vezes você ia com aquela ansiedade, né? Ia conhecer o médico pela primeira vez, e aquela expectativa era tanto poderia ser boa, quanto poderia ser péssima, né? Você chegava mais ansioso, chegava lá no cardiologista, a pressão dava mais alta, porque você estava com aquele nervosismo. A síndrome do avental, né? Jaleco branco. E você tem
tanto do lado da pessoa, quanto do lado do profissional, você tem uma grande oportunidade, uma espécie de contato prévio. Eu falo isso para os mentorados, né? Por exemplo, quando você abre uma live e você está conversando com as pessoas e você está respondendo às pessoas, você está dando para elas, muitas vezes, a experiência de ter o contato com você. E essa experiência, essa conexão ali, muitas vezes gera uma identificação prévia e facilita a tua consulta, facilita, inclusive, todas as vezes que eu começo a publicar conteúdo, que eu gravo lives, etc., apesar de não ser essa a minha intenção de estar aqui na internet, nunca foi, eu já tenho um consultório, eu estou tranquilo com relação a isso, mas eu recebo directs, o senhor faz teleconsulta, como faz para marcar uma consulta, por quê? É por um único motivo. Você passa confiança, autoridade, você dá uma experiência ali de contato com você, desde que você não esteja muitas vezes se fazendo de um personagem. Quando a pessoa te encontra pessoalmente, é a culminação daquilo ali, e eu acredito que facilita a relação médico-paciente. Obviamente que nem todo mundo se sente bem de estar toda hora no vídeo, e eu mesmo não sou o cara de estar fazendo grandes performances no vídeo, eu gosto mais do ao vivo, então eu publico caixinhas com respostas textuais. E isso, até isso dá resultado, porque você aplica o seu estilo ali, né? Então, assim, ter essa consciência e principalmente, no caso, quando nós decidimos fazer uma mentoria, ter o acompanhamento de quem já está um passo à frente nisso aí, dá muita tranquilidade, né? Mas eu queria só trazer para vocês aqui uma pesquisa que eu mostrei lá em São Paulo. Nós estivemos em São Paulo agora recentemente num evento ao vivo que a gente faz, que é o MCD Transformação, com vários profissionais, vários colegas, e eu mostrei lá uma pesquisa que eu fiz em 2022 e repeti agora em 2023. Então, olha a pergunta. Quando alguém indica um profissional de saúde hoje em dia para você, você verifica se ele tem um perfil aqui no Instagram? Mais ou menos 4.000 pessoas responderam. Dessas 4.000, 77% verificam. Como o Marcelo acabou de verificar, como meu pai, com 75 anos, um dia desses, disse que quando resolveu marcar uma consulta lá, que eu orientei para ele marcar para uma reumato, ele procurou o perfil dela no Instagram, ele achou, ele viu uns vídeos, gostou dela e tal. Então, não ter esse entendimento, não compreender como fazer isso e, digamos assim, como o Marcelo falou, não precisa ser um profissional de marketing digital, não precisa ser um entendido. Eu mesmo não sou esse profissional, mas como o Marcelo falou, é curva de aprendizado. Eu estou há 7 anos aqui, eu estou muito melhor do que eu estava há 7 anos e muito melhor do que eu estava no passado, porque esse crescimento vai sendo exponencial, você vai criando consciência e entendimento dessa questão, mas estar fora disso, não cuidar minimamente de você facilitar você ser achado no Google, de você ter hoje em dia, para fazer um site, é uma coisa mais simples do mundo. A gente fala, tipo assim, mas você já pegou seu domínio, www, no meu caso, flaviopediatra.com.br? A pessoa, não. Ué, então quer dizer, é tipo assim, você vai fazer a receita da pizza, você separou uma farinha boa? A pessoa diz, não separei. Então, assim, é complicado isso. Tem outra resposta aqui, dentro dessa coisa do Instagram, que deixa eu só passar aqui o próximo para falar que isso aqui também me chamou muita atenção. São várias coisas, mas eu só vou mostrar algumas aqui. Mas assim, você considera importante que o profissional da saúde tenha alguma presença digital? 70%, 2.231 votos para sim. Então, assim, olhar isso e ignorar é um grande erro, na minha opinião. A pessoa tá tipo assim, resistência, sabe? Não. E como diziam, né? Esse negócio de Google não tem futuro, não. Eu gosto mesmo educado no meu tempo, né? E assim, a gente não está falando isso aqui sem estar baseado no que eu mesmo peguei das pessoas aí.
Ué, parece ser muito claro e parece ser muito difícil para muitos profissionais quebrarem essa resistência, e eles precisam ter muito cuidado, porque a geração mais nova, né? Eu tenho 23 anos de formado, a geração mais nova já veio com o chip do digital instalado. A gente não, eu tinha o chip analógico, tive que instalar o digital e virar o digital. É um desafio, mas a geração mais jovem já está com total consciência disso, já tem desenvoltura nas redes, e é complicado se não abrir os olhos para isso, né? Deixa eu ver se Júlia, parece que Júlia caiu, deixa eu ver aqui se ela, acho que ela teve que sair. Eu quero complementar aí sobre essa coisa de não precisar virar um técnico na coisa, né? Você não precisa ser um expert naquele assunto, mas você precisa conhecer minimamente, e isso existem muitas formas de você passar a conhecer isso, e entender que delegar isso é muito mais barato do que você mesma fazer. Só que você tem que delegar direito, não é só contratar uma agência e achar que eles vão fazer tudo para você. Você precisa saber como cobrar, você precisa colocar, imprimir a sua identidade na coisa. E parte dessa forma de delegar, de entender o que faz isso, o próprio MCD aqui, o curso gravado que o Flávio criou, o método faz, né? Que para você entender como isso funciona e aprender a delegar isso para a pessoa, porque precisa ter a sua cara, né? Precisa ter a sua pegada. Não parecer com aquele monte de perfis que já estão com os templates prontos, né? E agora com a inteligência artificial é um desafio ainda maior, porque a produção pode ser em escala, mas ela vai ficar extremamente pasteurizada, aparentemente. E se tem digamos assim, ela não consegue ser tão autoral, né? É. E aí, assim, apesar de ser um instrumento inegável, é outra revolução que quem tipo fechar os olhos vai acabar se dando mal. Mas imagina se você nem digital e aí você nem está ligado ao potencial que a inteligência artificial está trazendo para a área da saúde, e você está totalmente fora disso. Você pode se dar bem? Pode, é óbvio. O mundo ainda é predominantemente analógico na saúde, é óbvio. Não existem hospitais virtuais, não existem ainda tantos consultórios virtuais, mas a gente está falando de uma combinação, né? E um universo, né? Falando dessa questão do próprio MCD, o que eu fiz ali naquele curso? Eu coloquei o que eu fiz, o que é que eu faço, como você deve fazer. Não tem segredo, é o mapa da minha presença digital, do meu posicionamento. Mas assim, independentemente disso, eu acho que a grande dor que eu senti e sinto dos colegas é esse primeiro passo. Ah, não tenho tempo. Ah, é muito difícil. Quanto eu vou ter que gastar com isso? Mas, né, Marcelo, quando o cara bota assim o primeiro investimento lá no Google Ads e retorna na forma de pessoas que começam a vir em busca de você através daquilo, ele começa a entender que é uma ferramenta essencial, né? E quem não está usando isso, de certa forma, vai ficar para trás. Olha, a Júlia voltou, deixa eu colocar ela aqui na. Deixa eu ver aqui, Júlia, peraí. Pronto. Convidei aqui, ela vai entrar aqui, a Júlia é mentorada nossa de Brasília, ela vai se apresentar. E é muito poderoso esse negócio do Google, né? Porque sem ele não funciona mais nada. A É coisa isso. depende muito disso. E uma coisa que as pessoas precisam entender é que nada funciona sem você pagar algum preço. Então, quando as pessoas falam, mas eu não quero usar o Google porque é um tráfego pago, eu prefiro tráfego orgânico, eu quero ficar no Instagram, só estar no Instagram sem pagar anúncio e tal, você tem que pagar tudo. A gente, para emagrecer, paga. Para engordar, paga. Para conseguir andar, paga. Qualquer coisa a gente paga, em energia, né? Em alguma coisa. O tempo, E Júlia, tá meio bugado aqui, eu tô botando aceitar aqui toda hora. E deixa eu ver aqui se eu consigo. então Aí, essa coisa de
a gente entender que tudo tem um custo, que não existe almoço grátis, é importante. Porque você para de chorar com isso e vai e paga o negócio que você tem que fazer. Que é a mesma coisa quando você fez lá a sua faculdade de medicina, para conseguir aprender aquilo, se posicionar como profissional, se formar, entender tudo, todo o universo complexo que existe da saúde, você precisou pagar não só com dinheiro lá na faculdade, às vezes foi uma faculdade pública, mas você pagou com o seu tempo, né? E atenção ali, e adivinha, quando você paga mais, você aprende mais, né? Você está mais focado. Quando você é o pay attention, né? Quando você paga a sua atenção ali, faz o foco, o negócio funciona mais. E tudo vai acontecer desse jeito. Então, é claro que você não pode sair distribuindo dinheiro no negócio, nem atenção e tempo, mas é preciso saber o que é que funciona e investir tempo naquilo, investir dinheiro naquilo, atenção, dedicação, para que isso funcione bem para você. E está muito acessível, né? A Júlia não vai conseguir entrar? É porque eu coloco para aceitar ela aqui, às vezes esse é bug, né, do aplicativo aqui que não está conseguindo colocar ela na tela, né? Alguma coisa assim, Você está conexão, convidando ou ela está convidando? participar. Eu estou convidando, deixa eu ver aqui. Talvez se ela... Acho que agora vai. É porque às vezes aqui em Instagram dá uma bugada. Esse eu já botei o aceitar. Vamos ver aqui se dá certo. Agora, Flávio, o que o Figital significou como mudança no seu negócio, no seu consultório, na forma como você atende, assim? Você acha que ele foi fundamental ou ele era um incremento para o seu negócio? Como isso funcionou? Ou, de repente, foi uma transição, começou como um incremento, depois mudou? Como isso aconteceu? No meu caso, é um caso atípico, né? Porque eu nunca, digamos assim, eu nunca trabalhei o digital em direção ao meu consultório de pediatria, né? Porque quando eu entrei no digital, eu já tinha um consultório de pediatria cheio. O que me ajudou muito ultimamente, por exemplo, até estar dentro da mentoria, ter contato com a sua expertise nisso, foi de me posicionar melhor, né? Isso aí me ajudou muito. Agora, qual é a dimensão do digital que eu falo que assim foi essencial? Foi eu ter a consciência a partir de mais ou menos final de 2019, antes mesmo de acontecer a pandemia, de que eu precisava começar a ser um profissional do digital. Ali eu lembro que eu fui para um congresso em Minas, eu já estava com essa coisa na cabeça, já lia, e aí eu lembro que ali eu peguei peguei o domínio Petflix, já tinha a cabeça no Petflix, eu já pensava, estava vendo essa coisa da telemedicina, eu já trabalhava com telemedicina desde 2011 num projeto da rede pública, e o que foi essencial para mim estar nessa onda digital foi quando, março de 2020, quando explodiu o problema e eu tive que fechar por um tempo meu consultório, porque eu estava sem estrutura, eu vi o quanto antifrágil se torna o profissional digital. Porque a partir de maio eu já estava atendendo, não, na verdade, 15 dias depois, em abril eu já comecei a fazer consulta de telemedicina e praticamente isso, com minha presença digital, fez com que automaticamente eu pudesse atender tanto os meus pacientes que não podiam vir presencialmente, quanto os pacientes de fora, porque eu já tinha esse nome. Então, rapidamente eu criei um consultório de telemedicina, que durante um bom tempo, hoje em dia eu não faço, eu vou explicar por quê, faço muito pouco, porque aí a partir do final do ano eu comecei a me identificar como educador digital, infoprodutos na parte de educação infantil e de saúde infantil, né? Não é educação infantil, é educação e saúde infantil. Então, eu fui para esse viés. Então, hoje, a minha presença digital é como infoprodutor, é como educador em saúde digital, não como um profissional de saúde pediátrica que está ali buscando pacientes, procurando ajudar pessoas através de consultas, quer seja telemedicina ou presencial.
Mas assim, inclusive essa outra dimensão para o profissional, né? Eu acredito que quem está vendo isso, vislumbrando isso, está abrindo um leque absurdo, né, dentro da própria carreira. Então, o pessoal, por exemplo, aqui, ó, tô aqui terça de manhã fazendo esse conteúdo com você. Obviamente que tem um aspecto intencional. A gente está criando conteúdo para o nosso perfil, que é um perfil onde a gente está ali para oferecer a mentoria, os cursos. E isso é trabalho para mim hoje. E como a Júlia falou aí, né, a Júlia tem que encarar como trabalho, hoje é trabalho para mim, né? Então esse tempo aqui eu estou trabalhando nessa linha e veja que isso é como é que esse leque se abriu tanto? Antigamente o profissional de saúde que dava cursos, muitas vezes isso é muito comum na odontologia, isso é muito comum na própria medicina, ele saía viajando pelo Brasil aí nos finais de semana para dar um curso de uma técnica inovadora ou de alguma coisa que ele fazia. Hoje em dia você tem uma plataforma sem limite, você tem algo que não tem espaço físico para limitar, e aí a gente sabe, eu e você sabemos que não pode ser só o digital. Tanto é que nós estávamos em São Paulo agora no final do mês fazendo um evento físico. Mas é digital puro isso aí, né? Então, assim, para mim foi transformador e eu vejo já, né, os colegas que estão com a gente dentro da mentoria com a consciência completamente diferente. Até por isso se sentem uma espécie de peixe fora d'água. Mas é absolutamente normal se sentir um peixe fora d'água, estamos juntos, mas esse peixe fora d'água, ele está navegando realmente num mar meio que ainda está com muito pouco povoado, e eu acho que ao invés de ter medo, a gente tem que imaginar como oportunidade, né? Como os navegadores saindo lá da Torre de Belém, imaginem o que foi conquistado através disso, né? Então a gente é isso ainda, e engano de quem pensa que o negócio já está muito avançado para ele entrar, né? Eu sempre falo que é infinita a possibilidade, eu acho que o crescimento ainda não chegou nem perto de, digamos assim, da gente dizer, esgotou. Eu nem vislumbro esse limite que vai existir, né, dessa questão, porque tipo, 80% dos colegas que eu conheço, eles não são digitais na acepção da palavra. Eles vão lá e contratam alguém para cuidar do perfil dele, como eles dizem, né? Tipo, eu botei alguém para fazer um perfil. Interessante essa coisa que você falou de tarde para entrar, né? Já tá saturado e tal. Mas não é algo que veio para passar. Então, se é como a internet. Eu ouvi isso, é tarde para entrar, no início da internet. No início. Não tinha quase nada de site. 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, e a gente continua aí achando que tá tudo lotado, e não tá. Tem espaço para todo mundo, gente. Mas a questão é que a gente tem que inverter esse pensamento e parar de achar que está cheio, a gente não pode entrar, porque não é um ônibus isso, não tem limite. Então, não tem essa de é tarde. Se você não entrar, o seu negócio morre. É isso. Você vai depender disso. Então, se você não se adaptar, é como falar assim, olha, daqui para frente, quem não pagar o imposto XYZ não vai mais poder medicar. E se você não pagar aquele imposto, o governo vai tomar o seu CRM. É isso. É mais ou menos isso. Se você não participar disso, o negócio vai minguando, 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 e você vai depender da placa que você tem na porta do consultório para alguém passar no seu bairro e ser atendido. Hoje mesmo, a minha esposa recebeu um e-mail, essa madrugada, na verdade, ela recebeu um e-mail de Moçambique. Um rapaz de Moçambique que tem HIV, viu um vídeo dela no YouTube, que ela fala sobre a cura da AIDS, e aí falou, poxa, eu tenho esperança, recebi o vírus dos meus pais na gestação, e eu tenho esperança da cura, mas eu sei que
ainda, ou ela ainda não aconteceu, ou ela ainda vai demorar um pouco para acontecer, e a questão é, eu quero ser o seu paciente. Ele terminou o e-mail desse jeito, eu quero ser o seu paciente. E como aconteceu isso? O cara está em Moçambique. Ele foi impactado por uma mensagem que está no YouTube, que ela colocou lá organicamente, de graça. É sensacional isso. Ela tem muitos pacientes da África, dos Estados Unidos, da Europa. Então, só dá para alcançar isso longe do seu bairro, né, se você estiver no digital. Alguma coisa tem que estar. E você pode começar a entender isso quando você põe o pezinho na piscina. Que aí a coisa começa a acontecer. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é até uma objeção para as pessoas entrarem no digital, Flávio, que eu queria que você desse a sua opinião, a sua visão a respeito. Que é aquela coisa assim, eu não quero fazer marketing, isso acontece com marketing também, né? Eu não quero fazer marketing porque eu vou parecer aquele médico fanfarrão que usa o marketing para enganar as pessoas, ludibriar as pessoas. E aí ele também pensa nisso sobre o digital. Eu não quero estar no Instagram porque eu não quero fazer a dancinha, eu não quero fazer... eu não quero estar no Instagram ou nas outras redes, né? Que não é só o Instagram, existe vida fora daqui. Eu não quero estar no digital porque quem está no digital é tudo picareta. Os caras usam isso para vender para as pessoas, para ludibriar as pessoas, vender para a pessoa que não precisa do serviço deles. Aí eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, com a sua visão de médico, porque a gente tem que parar com essa bullshitagem que é achar que marketing e digital não serve para as pessoas do bem. Vocês estão malucos quando vocês pensam isso. Eu queria que você falasse um pouco. Pura resistência, né? Desculpa para si mesmo, porque de qualquer maneira a gente precisa, é um trabalho, e a gente precisa encontrar meios, principalmente no meu caso, por exemplo, né? E no caso de muitos aqui, pô, você tem um consultório particular, você é um bom profissional, você tem qualidade, você atende com qualidade, mas, como você gosta de dizer, não adianta o diploma na sua parede. Ninguém vai chegar lá adivinhando que você é esse profissional. Naturalmente, nós costumamos nos pautar pelos exemplos extremos. Então, é muito chato, eu sei, você entrar num grupo lá, quando acontece esses exemplos meio extremos, você entra nos grupos médicos ou o grupo da sua profissão e tem todo mundo tá compartilhando aquele exemplo extremo que é, sei lá, a doutora Barbie ou o doutor que está fazendo a dancinha. Isso aí, de certa forma, é o extremo, né? É como, por exemplo, se você O cara que imaginar... não faz, né? É igual um cara que é pobre, paupérrimo, que eu digo, de dinheiro mesmo, e aí ele te dá aulas de finanças, de como investir o seu primeiro milhão. Pô, o cara não sabe fazer isso, senão ele já tinha 1 milhão. E esse povo que aparece falando mal nos grupos é uma válvula de escape ali. É um cara que não faz o negócio, não sabe como funciona e fala mal do negócio. Isso. E outra coisa, né? Sempre vão existir os extremos. Na profissão, basta você conversar com um colega do CRM que você vai entender quantos profissionais são advertidos, são suspensos, e eram antes mesmo de existir o digital, o cara que colocava um outdoor na cidade fazendo promoção, o mês da cirurgia de promoção, da cirurgia de, sei lá, LipoLed, antes e depois, isso existia antes. O digital, ele amplificou, a potência do digital traz isso. Mas a minha visão, a minha visão nisso é porque eu não tô com essa turma, eu não tô com essa galera. Eu tô plantando uma árvore, eu não tô regando uma erva daninha, eles são as ervas daninhas, mas com o tempo, com o amadurecimento desse movimento que é muito jovem, né, do digital na saúde,
ficarão as árvores. Essas ervas daninhas são passageiras, até porque eles não oferecem, quer dizer, não são passageiras, mas elas têm um canto delas, né? A gente tem charlatão atuando há 20 anos na medicina, publicamente. Antes do digital, ele já era charlatão reconhecido entre os colegas e o digital só amplificou a presença dele. Mas você não está com essa galera. E qual é a forma de você não ser identificado como essa pessoa? Seja sério, traga informação educacional, traga informação de uma forma mais, digamos assim, com o decoro que você exige para você, para a profissão. Então, tipo assim, eu uso um pouco de humor, eu trago um pouco disso, mas não sei qual é o limite. Eu trabalho entendendo esse limite do bom senso. Eu não acho que, digamos assim, todos os profissionais que fazem dancinha são charlatões, são picaretas. Não é isso. Mas eu sei que essa é a principal dor do profissional médico. Ele vem com aquela bagagem do decoro, a grande maioria, da responsabilidade, da relevância da área, isso a gente não pode negar, socialmente falando, nós somos muito cobrados, então nós temos muita responsabilidade com a população, e nós não queremos, digamos assim, vender uma imagem, digamos, fora disso. E eu também tenho essa preocupação. Mas aí é que tá, com quem você está andando? Com quem você quer se espelhar? Com quem você quer... Qual é a sua turma? É a turma da dancinha? É a turma de vender terreno na lua e soroterapia? Ou você... Porque se nós não estivermos no movimento digital, como essas pessoas que trazem conteúdo útil, conteúdo baseado em evidências, como a Renata faz no YouTube lá, o dela, o Mundo da Infectologia, como a Júlia, que está aqui, doutora Júlia Pontalencar, atrás na obstetrícia. Se você não fizer isso, as ervas daninhas vão sempre chamar muita atenção. Mas com o tempo a árvore vai crescendo e todo mundo vislumbra a árvore, né? Então, assim, desculpa. Me perdoem dizer, desculpa, porque tem como fazer. Eu sei como fazer, fiz e estou ajudando colegas a fazerem. Do meu jeito. Você, Flávio, já fez alguma vez, nesse tempo todo que você está no Instagram, você já fez alguma dancinha? Não, jamais. Eu não tenho, olha, eu gosto de dançar forró, mas eu gosto de dançar com minha esposa, tá dançando forró com ela sábado. Mas eu danço com ela no escurinho lá na festa, sabe? Só. Mas aqui no Instagram eu não danço forrozinho, não. Eu boto forrozinho, mas não danço forrozinho no Instagram, não. Eu acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente pode ajudar muita gente com os nossos conteúdos aqui. E é essa forma que a gente consegue se conectar. E essa conexão que a gente faz vai acabar nessa conversão em consulta, infoproduto, etc. Não tem nada de errado com isso. Não é mercantilização. É você gerar confiança e resolver o problema daquela pessoa. Né? Então, assim, tem outro exemplo que entrou aqui, que é nossa mentorada, alergista de Curitiba, a doutora Mariana Rosa, que ela também é um exemplo de pessoa que conseguiu se posicionar de forma extremamente ética, com decoro, mas sabe ser divertida, sabe usar das estratégias e vem crescendo muito. Ela e a Júlia estão aqui para contar essa história. Né? E cada um tem seu tempo também. Eu estou há 7 anos nessa parada. E digo que ainda me sinto no começo. Eu projeto que daqui a 3, quando eu completar 10 anos, eu quero estar num lugar diferente. E eu vou lutar para isso. Mas são 10 anos. E eu tenho paciência para esperar. Né? O problema é que o povo não tem paciência. O povo está agoniado. Né? Deixa eu ver se... Ó, não estou conseguindo colocar. Mariana, pede para participar aí para ver se eu consigo colocar você. Porque aí eu vou ver se o bug é da... O bug é da Júlia ou o bug é do perfil aqui. Pede aí para participar da live. Tem uma observação sobre essa coisa da dancinha, gente. A gente não está criticando simplesmente diretamente a dancinha. Por quê? Se você quiser fazer dancinha no seu perfil e isso tiver a ver com o seu público, isso trouxer utilidade para o seu público, isso é legal também. Só que a questão é que as pessoas acham que precisam dançar para ter alguma atenção. E não precisa.
É isso que o MCD ensina, é isso que a gente fala na mentoria também. Então, entender o que é importante para você, qual é o seu objetivo com a coisa. E aí, O bug do Instagram mesmo. Eu acho que a gente não está conseguindo. Deve ser alguma coisa que. Pode ser configuração, né? Configuração do perfil, mas, tipo, beleza. Então, assim, eu acho que para a gente encerrar, já estamos chegando quase 1 hora. Eu queria deixar claro que por isso eu coloquei na bio esse conceito do digital. Espero que o pessoal tenha compreendido que as coisas se completam hoje em dia, as coisas são consequências, digamos assim, né? E não dá para a gente ignorar mais isso, resistir a essa questão, e você pode fazer do seu jeito, você pode fazer no seu tempo, mas você não pode deixar de dar o primeiro passo. Né? E assim, nós estamos aqui para ajudar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, mas tem que dar o primeiro, que é o mais difícil. Né? E assim, a diferença da gente estar falando aqui é porque é um marqueteiro falando de marketing, um médico falando de medicina que tem presença digital. Então não é um médico falando de marketing, nem um marqueteiro falando de medicina. Na verdade, Marcelo às vezes me corrige e eu corrijo sem estresse, porque eu não sei 1% de marketing que ele sabe e ele não sabe 1% da medicina que eu sei. Aí a gente se completa aí nesse negócio. Então, de todo modo, se você quiser ajuda para esse primeiro passo, lá na bio você pode preencher a aplicação, a nossa mentoria de aplicação, ou seja, a gente precisa decidir se você tem perfil para estar nesse grupo, se a gente pode te ajudar, se a gente pode trazer você para esse primeiro passo e mais longe do que esse primeiro passo para valer a pena. Mas nós já temos, vocês podem ver aí no perfil, vários depoimentos de colegas que já estão muito além do primeiro passo e que nós estamos completando agora o terceiro ciclo da mentoria. Os ciclos são de 6 meses e eles continuam com a gente, como a Mariana Rosa, que está aqui, como a Júlia, e que convido vocês para visitarem também o perfil delas e perguntarem a elas também, tem depoimento delas aqui na página, mas perguntarem a elas como é essa experiência de não se sentir sozinho, ou sem rumo, ou sem ter ninguém para... Peraí, vá por aqui, no negócio não é assim, já fui por aí, deu errado, já fui por aqui, deu certo, e essa é a intenção de um processo como esse de mentoria. E hoje à noite é dia de mentoria, é noite de mentoria. E hoje começamos mais cedo, né? Porque nós tivemos uma grata surpresa, assim, do evento de São Paulo. Nós estamos com 7 mentoradas novas. E essas mentoradas a gente faz uma espécie de onboarding eu faço uma análise do perfil delas, da bio, dessas coisas. E aí hoje a gente começa às 6 com algumas dessas mentoradas novas. Há 15 dias nós fizemos uma parte. E agora nós vamos fazer a segunda parte do onboarding dessas novas mentoradas que já estão perdendo o medo de andar no digital, no figital agora. Show. Beleza. Gente, essa coisa de participar de uma mentoria é algo que não tem explicação. Você precisa experimentar. Mas você precisa ir com segurança. Você precisa saber que não é uma boia de salvação. Você precisa trabalhar. Só que você trabalhando com mais intenção, com mais clareza, com alguém te apontando qual é o próximo passo que você pode ter, e a gente não precisa saber todos os passos, a gente só precisa saber o seu próximo. Faz toda a diferença na sua jornada. Então, quando você olhar para isso, você precisa olhar de forma não esperançosa. Você não tem que esperar que a coisa resolva. A gente não vai resolver nada para você. Quem vai resolver é você, com o nosso auxílio. Mas você vai ter que trabalhar. Agora, existe vida além do convênio, existe vida além dos plantões, né? Ou da consulta particular que você está cobrando aí, às vezes, menos de R$ 200. Existe vida bem além disso. E a gente pode mostrar esse caminho para vocês. E espero que tenha sido útil aí o conteúdo. E deixa um comentário aqui, se você já sabia sobre o digital e tudo mais, que
pode ser que outras pessoas se inspirem a respeito desse assunto. Se tiver alguma dúvida também, coloca aí nos comentários, chama no direct, que eu, Marcelo, sempre estaremos de olho para começar essa interação com vocês, tirem dúvidas, mas o digital é inevitável, pensem nisso e acompanhem aqui que semana que vem tem mais live e a gente vai pensar em outro tema. Show. Alô, Abraço. mais tarde, né? Até mais tarde. Até.